Não foi uma metáfora, não foi uma visão espiritual, nem um castigo simbólico. Foi fogo, fogo literal, fogo que caiu do céu e carbonizou 100 homens em questão de segundos. Tudo porque tentaram prender um velho, um homem sozinho, vestido com pele de animais, com os cabelos desgrenhados, olhos fundos e uma voz que fazia até os reis tremerem. Elias, o profeta do fogo. Mas por que Deus permitiria algo tão extremo? Por que matar soldados que só cumpriam ordens? E por que a Bíblia relata isso com tanta frieza, como se fosse apenas mais uma linha da narrativa? É porque isso não foi um acidente. Foi um recado para reis, para nações e, principalmente, para os que brincam com o sagrado. A história começa com um trono vazio. O rei Acasias, filho de Acabe e Jezabel, havia sofrido um acidente. Caiu de uma sacada alta e ficou entre a vida e a morte. Mas ao invés de consultar o Deus de Israel, ele mandou mensageiros buscar respostas com Baal-Zebub, o deus de Ecrom. Sim, o mesmo Baal do culto pagão. O mesmo demônio que havia sido desafiado no Monte Carmelo. O rei escolheu a mentira. E então, Deus falou com Elias: levanta-te e sobe para encontrar os mensageiros do rei e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para que vades consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Não era só uma pergunta, era uma acusação. Era como se o próprio céu estivesse dizendo: vocês me abandonaram, e agora vão ter uma resposta. E Elias foi, encontrou os servos no caminho, cravou a profecia como uma espada. O rei morrerá, não se levantará mais da cama em que subiu. Eles voltaram, atônitos, e contaram ao rei o que ouviram. Acasias perguntou: que tipo de homem vos veio ao encontro? E eles disseram: era um homem vestido de pelos com um cinto de couro. O rei soube na hora: é Elias, o tesbita. Mas ao invés de temer, ele decidiu confrontar. Mandou um capitão com 50 soldados. Subiram o monte onde Elias estava. Olharam para cima e gritaram: homem de Deus, o rei diz desce. Sim, eles chamaram Elias de homem de Deus, mas tentaram prendê-lo. Usaram palavras religiosas com intenções profanas. E Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E o céu obedeceu. Uma rajada incandescente desceu com violência. Não houve tempo para gritos, não houve misericórdia. Apenas cinzas. O rei soube e mandou mais 50. De novo, eles repetiram as mesmas palavras, o mesmo tom, a mesma arrogância. Homem de Deus, o rei manda que desças agora. E Elias, frio, repetiu a sentença. Mais uma vez, o céu respondeu. Fogo. Não simbólico, não figurado, não emocional. Fogo literal, sobre carne, sobre ossos, sobre armaduras de bronze que derreteram antes do corpo cair no chão. A essa altura, a terra já sabia. Mexer com Elias era mexer com o próprio Deus. Mas Acasias ainda não temia. Mandou um terceiro capitão, mais 50, mas esse não era como os outros. Ele subiu o monte, mas caiu de joelhos. Homem de Deus, peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a destes 50 teus servos. Ele não gritou, ele não ordenou, ele implorou. E então, algo diferente aconteceu. Um anjo do Senhor falou com Elias. Desce com ele, não temas, porque humildade detém o juízo. O profeta desceu, foi a El Rei, e declarou face a face. Porquanto enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom. Por isso não descerás da cama sobre a qual subiste, mas certamente morrerás. E o rei morreu. Assim se cumpriu a palavra de Elias. E o nome do Deus de Israel foi temido mais uma vez. Mas há algo mais profundo nessa história, algo que vai além das cinzas, além da morte. Por que tantos morreram só por obedecer ordens? Por que Deus permitiu que 50, depois outros 50, fossem destruídos pelo fogo? A resposta está na raiz do confronto. Esses homens foram enviados para calar uma profecia,
para prender a voz que denunciava o pecado, para tentar controlar o que vinha do alto. Eles não estavam apenas prendendo um homem, mas tentando encurralar Deus. E isso nunca termina bem. Elias representa mais do que um profeta. Ele é o símbolo do confronto entre o céu e a terra, entre o altar de Deus e os tronos dos homens. E quando o sagrado é tratado como comum, o comum é destruído pelo sagrado, porque há momentos em que Deus responde com fogo real. A Bíblia não desperdiça palavras. Quando ela menciona 2 vezes o mesmo juízo, é porque quer que você veja, sinta, tema. O fogo que caiu sobre aqueles 100 soldados não foi apenas uma punição. Foi uma profecia visual, uma encenação escatológica. Porque esse não é o único lugar onde o fogo do céu aparece. Não é a primeira vez e nem a última. O mesmo Elias é prometido para voltar. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. E no Apocalipse 2 testemunhas surgem em Jerusalém. E o que elas fazem é aterrador. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sai da sua boca e devora os seus inimigos. Apocalipse 11:5. Fogo, de novo. Mas agora, na boca dos profetas do fim. Porque o que Elias fez com 50, as testemunhas farão com multidões. E isso revela algo assustador. O juízo que começou isolado vai se tornar global. No fim, ninguém poderá dizer que não foi avisado. Mas vamos voltar. Você já se perguntou por que Elias tinha autoridade para chamar fogo do céu? A primeira vez que ele fez isso foi no Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, diante do rei Acabe, diante de todo o povo de Israel. Ele levantou um altar, derramou água sobre a oferta e clamou: "Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus." E o fogo veio, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a água e até o pó do chão. Aquele dia foi o dia em que Deus selou Elias como seu arauto do juízo. E é por isso que, mais tarde, quando os soldados vieram com ordens de prender o profeta, o céu não hesitou. Porque quando um homem se alinha com o céu, a terra se curva ou queima. Mas há uma chave ainda mais profunda escondida nesse texto. Os 2 primeiros capitães foram destruídos. O terceiro, porém, foi poupado. Por quê? Porque ele se prostrou, ajoelhou-se, clamou por misericórdia, reconheceu que não era superior à palavra. Esse não é apenas um detalhe, é um padrão espiritual. O mesmo Deus que envia fogo é o Deus que responde à humilhação. Veja, Sodoma foi consumida por fogo do céu, mas Ló, o justo, foi poupado. Jerusalém foi destruída com fogo pelos babilônios, mas Jeremias foi preservado. No Apocalipse, o fogo de Deus desce contra as nações rebeldes, mas os selados são intocáveis. É sempre o mesmo princípio. O juízo é real, mas a proteção também é. Tudo depende de como você se posiciona diante da palavra. Agora observe outra camada. Esses 100 homens não estavam lutando contra Elias. Eles nem tinham espadas levantadas. Eles apenas subiram e deram um recado: "O rei mandou que você desça." Mas Deus viu algo por trás do gesto. Algo invisível a olhos humanos. Eles estavam tentando silenciar um mensageiro. E na Bíblia, tocar num profeta é tocar em Deus. "Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas." Salmo 105:15. E por que Deus responde tão violentamente? Porque no plano espiritual, o profeta não é apenas um homem com uma mensagem. Ele é a própria voz de Deus encarnada no tempo. Elias carregava juízo nos ossos, fogo nos lábios, autoridade no espírito. Confrontá-lo era confrontar o próprio trono. E a resposta divina foi pedagógica. 2 grupos destruídos, para que o terceiro compreendesse. Mas hoje, quem são os que tentam fazer o profeta descer? Quem são os que tentam calar a palavra? Quem quer controlar, aprisionar, moldar a mensagem ao gosto do rei? Quem se irrita quando um pregador diz algo que fere o ego?
Quem usa poder, influência ou dinheiro para tentar baixar o tom da verdade? Esses são os soldados modernos, tentando prender o Elias da geração. E o que os espera não é diferente, porque o Deus de Elias ainda está no trono, e ele ainda responde com fogo. Pode não ser o mesmo tipo de fogo, mas queima igual. Queima reputações, empresas, impérios, queima influências falsas, ministérios de fachada, falsos altares. E quando o juízo cai, ninguém segura. Mas aqui está o plot mais sombrio de todos. Mesmo depois de tudo, o rei Acasias não se arrependeu. Viu 2 grupos queimados, ouviu a sentença com os próprios ouvidos. Teve chance de clamar por misericórdia, mas morreu como viveu, rebelde. E isso nos revela que ver juízo não garante arrependimento. Porque quem tem o coração endurecido pode ver fogo cair do céu e ainda assim morrer no trono da sua arrogância. E hoje, quantos estão assim? Vendo famílias destruídas, ministérios ruindo, nações em colapso, e ainda acham que podem controlar o profeta, manipular a palavra, ordenar que ela desça. Mas a palavra não desce, ela só desce com juízo, ou com misericórdia. Depende de como você a recebe. A pergunta final é: você está entre os primeiros 50, ou entre os que se ajoelham, entre os que confrontam ou os que reverenciam? Porque diante da verdade, ninguém fica neutro. Ou você se curva, ou você queima.